Conhecimento é poder, mas só caráter granjeia respeito. Não há vergonha em fazer um esforço honesto. Se não consegue ser exemplo no resultado, seja exemplo pelo esforço. Há um lugar e um tempo para todas as coisas. Adriano, aqui na área, chegando no canal hoje para trazer mais um conteúdo para vocês. Dessa vez, estou vindo aqui para falar sobre um segredo. Isso aqui já é utilizado há muito tempo. Para quem ainda chegou há pouco tempo aí no canal, ainda não sabe que eu sigo algumas filosofias. Eu sigo 2 códigos de honra, o Bushido, que é o código samurai, e sigo também o código dos antigos cavaleiros. Então, todo esse conhecimento que eu trago aqui para vocês tem muita base nas minhas crenças. Então, quem estiver chegando aqui agora, eu já peço que curta, se inscreva aqui no canal, que isso vai me ajudar demais. E eu vou estar trazendo hoje esse ensinamento que realmente é fantástico, e arqueólogos por todo mundo também tem uma área aí bastante ampla, que é a criologia. Não se fala muito a respeito, mas é o que estuda a criação da vida, como a vida surgiu, basicamente a lógica da criação da vida. Então, criologia, beleza? Então a criologia, ela deixa claro, ela expõe a verdade e não tem muitos estudos mostrando isso aqui para nós, porque a gente só recebe, vamos ser sinceros, muamba. É só muamba que a gente recebe aí. Então tem muitos estudos também que são militares, com nível de confidência muito alto, e a gente não consegue acesso a todo esse conteúdo. Portanto, tudo que a gente tem acesso é muamba. Basicamente, o que eu estou trazendo para vocês aqui hoje, um segredo para vocês conseguirem desenvolver mais massa muscular. Eu já faço isso aqui há anos, e hoje vocês vão poder usufruir também desse conhecimento que eu já trouxe há um tempo atrás aqui para vocês. Tem vários vídeos onde eu falo sobre isso aqui no canal, beleza? Então, em primeiro lugar, o que a gente tem que entender? Que a gente tem uma quantidade fixa de músculos, né? Nas universidades mais renomadas, nos estudos de ponta a ponta, com informação verídica, é 654 músculos. E essa quantidade é fixa, tendo 1% de chance dessa quantidade ela aumentar. Pode ocorrer uma mutação, pode ocorrer uma mudança na composição muscular, porém é muito difícil disso acontecer. Apenas 1% de chance é muita coisa. É uma margem muito pequena, certo? Então esses músculos, eles são fixos. Então o que dá para fazer com essa massa muscular? Dá para aumentar de tamanho, dá para deixar mais forte, dá para deixar mais resistente, e por aí vai. Fortalecer os atributos dos músculos, né, físicos. Porém, vocês precisam entender que mesmo que eles fiquem enormes, vai ser sempre 654. É quantidade única. Então essa quantidade é fixa. Então esses músculos podem ficar grandes e serem aí fracos. Podem ficar grandes e fortes. Pode ficar pequenos e extremamente fortes. Pequenos e fracos. E todas essas gamas de possibilidades podem ocorrer com essa massa muscular disponível, beleza? Então o que eu tenho para trazer aqui para vocês hoje? Vocês precisam entender, né? Aqui tem a minha thumbnail, eu fiz uns slides aí. Vamos avançar aqui. Olha aí, uns slides, legal. A gente precisa entender que a gente tem a gravidade. Olha aí, a gravidade é o fator influenciador. Então imagine o seguinte: a gravidade é o que determina tudo. Por exemplo,
quando um bebê nasce, só para vocês raciocinar como isso aí funciona. Um bebê nasce, vocês vão logo ver que, né, o bebê humano, ele precisa de todo um cuidado, ele precisa de um baita tempo ali para ele ficar forte e conseguir engatinhar. Ele passa a desenvolver suas habilidades aí de deslocamento. Ele começa a engatinhar primeiro, ele começa dando pequenos passos, mas por que isso ocorre? É por causa da gravidade que isso ocorre. Basicamente é a força, pessoal, que determina isso aqui. Então a força do ser humano, quando ele nasce, ela é muito pequena e necessita de um cuidado muito alto. Vocês vão olhar o reino animal, vocês pegam ali a maioria dos animais, né, eles já nascem, já estão caminhando, né, animais já trepam em árvores, correm pra caramba. Então é isso que determina, pessoal, a força de um indivíduo. Ela é influenciada diretamente por isso aqui, ó, pela gravidade. E no início da vida, o bebê engatinha porque a gravidade é muito forte para ele e ele não consegue caminhar, porque a gravidade está influenciando ele e ele precisa receber, se adaptar, gerar essas adaptações fisiológicas até ele conseguir levantar e ter força suficiente para engatinhar. Então, a gravidade é um fator influenciador. Depois a gente vai entender que para a gente ganhar massa muscular, olhem só, e aqui a gente falando de massa muscular sem usar nada. Pessoa natural. Vamos deixar isso sempre claro aqui, ó. Força. Os músculos, eles sempre vão crescer conforme a força disponível. Isso aqui é muito determinante, porque a pessoa quer eficiência para ganhar massa muscular, esses músculos vão crescer conforme a força disponível. E vamos deixar uma coisa bem clara aqui. Essa força disponível é um fator determinado pela característica de cada um. Cada um tem uma característica e tem um nível de força específico. Então os músculos vão crescer conforme essa força que vai estar disponível naquele momento. Então esse fator ele vai ser determinado pela característica de cada um. Então algumas pessoas não têm tanta força, mas conseguem desenvolver mais massa muscular por conta de uma característica dela. Vocês estão entendendo? Por isso que vocês vão ver que tem pessoas com a massa muscular gigantesca, músculos grandes, mas não tem tanta força assim. Vocês estão entendendo? Isso é determinado por um fator, uma característica daquele indivíduo. Então, o limite dos ganhos sempre vai depender da força de cada um. Então, o limite dos ganhos de massa muscular depende da força disponível. Vamos supor que o indivíduo está treinando e chegou nesse limite de força. O que ele tem que fazer para ganhar mais massa muscular se o objetivo dele é esse? Então ele vai ter que fazer um treinamento específico, aumentar a força dele, para essa força aumentar e ele ter mais ênfase e quebrar esse limite de ganhos que depende exclusivamente da força. E claro, isso é um fator, deixando claro, determinado pela característica de cada um. Alguns vão conseguir gerar mais massa muscular com a força ali que está disponível, outros nem tanto. Então, basicamente funciona assim, por conta dessa característica, a força vai determinar quanto de massa muscular esse indivíduo vai ganhar. Mas então, vocês já entenderam isso aqui. No meu caso, o que é melhor então para mim ganhar massa muscular? Vocês precisam entender o momento que vocês estão passando, qual tipo de adaptação vocês estão passando. Vocês estão assistindo isso aqui agora. Vocês estão com nível de força legal? Vocês estão com nível de força que vocês se sintam confortáveis em fazer um treinamento legal para crescer e desenvolver massa muscular? Basicamente essa é a pergunta que a pessoa deve fazer.
por mais pesada, mais certeira que a dieta ela é, vocês precisam entender que a força é o fator determinante. Por mais que vocês treinem intensamente, a força sempre vai determinar tudo. E vai ser difícil se sobressair em comparação a um touro. Estão entendendo? Então essa força que determina tudo. Quanto mais força, mais capacidade de desenvolver massa muscular vocês vão ter. Isso aqui deixando claro, para quem não usa nada, eu sou totalmente contra esses Danones que o pessoal usa aí. Não vale a pena, deixando isso claro, não vale nada. Não vale a pena nenhuma utilizar esses métodos aí que eu chamo de contraconcepcionais. Não vale a pena. A pessoa vai se destruir por dentro. Vocês precisam aplicar isso aqui, que esses guerreiros fantásticos lá atrás já faziam. Eles já deixaram todo esse conhecimento aqui para nós, é só a gente fazer. Por exemplo, os estoicos, toda a filosofia estoica que a gente tem disponível, basta estudar ela um pouco, tem muita coisa interessante. Eles não tinham toda a tecnologia de hoje. Essa é a lógica que o pessoal fala. Será mesmo que eles não tinham? Porque o conhecimento é amplo. E aqui entra essa questão. Vocês têm a força disponível para gerar uma quantidade legal de massa muscular? Se vocês não possuem essa força, talvez seja esse o motivo pelo qual vocês, alguns aqui estão treinando e não veem mais aquele resultado chegar. Porque a força é o fator que determina. Eu, por exemplo, eu não tenho mais o objetivo de ganhar mais volume muscular. Então, meus treinos, basicamente, é dedicado para força. É exclusivo para força. Mas se eu quisesse ganhar mais massa muscular, então, basicamente, eu iria fazer um treino agora de hipertrofia. Eu faria uma quantidade maior de repetições para gerar mais tensão no músculo e fazer esse músculo aumentar de tamanho. Então, eu faria 15 até 30 repetições. Já tem estudos mostrando que 100 repetições é eficiente para ganhar massa muscular. Vamos deixar uma coisa clara. Isso aqui também já foi abordado por esses cavaleiros, por bárbaros. Aí, já foi abordado. E a força também determina isso. Quanto mais força tu tem, não é? Lógico, o teu músculo está mais preparado para crescer de tamanho, porque o fator anabólico, olha só, anabólico, lembrem, depende da energia que o músculo tem. Então, quanto mais força vocês têm, mais anabolismo vocês vão ser capazes de gerar. É por isso que a força determina tudo. Então, essa quantidade agora de repetições para aumento da massa muscular, ela depende exclusivamente disso, do fator anabólico que vocês têm. Algumas pessoas, elas vão ter uma força X, certo? Então, com essa força X, vamos dizer que não é tão alto, é mais eficiente para elas fazer 10, 15 repetições máximas para aumentar a massa muscular, que é o que o pessoal faz hoje em dia, não é? Vamos ser sinceros, as pessoas hoje em dia são fracas pra caramba, muito fracas. Então essa quantidade de repetições é o ideal para elas conseguirem ganhar alguma coisa, porque para quem não tem nada, metade é o dobro. Então imaginem que essa xícara é a quantidade anabólica que vocês têm, certo? Esse é o limite. Então se vocês gerar agora um estímulo maior do que essa xícara, vai derramar. E aí já era, colocou fora o anabolismo. E aí esse músculo vai ficar deficiente de energia, ele não vai conseguir se desenvolver. E nesse caso, pessoal, a quantidade aí de treino que a pessoa pode fazer, vamos dizer, de repetições, se ela tiver estrutura mecânica para isso, depende dessa quantidade de anabolismo
que a pessoa tem. Então, uma pessoa com mais força, ela vai ter mais eficiência para desenvolver massa muscular, fazendo mais repetições. Então, uma pessoa com mais força, se ela faz 100 repetições, a eficácia desse treino para ela vai ser maior do que para aquela pessoa que não tem tanta força. A força é o que determina o anabolismo da pessoa. Por isso que eu trouxe esse conteúdo aqui para vocês hoje. A força é fator determinante. Peso é um aglomerado de gravidade. Vocês querem desenvolver força? Vocês vão precisar lidar com isso. 5 quilos, façam aí, 5 vezes 10, arredondando, a pressão da gravidade é de 9,8 newtons, então vamos arredondar para 10, 5 quilos tem 50 newtons de pressão, então vocês estão fazendo exercício com 5 quilos, vocês estão estimulando a força de vocês com 50 newtons de pressão, então isso estimula tudo. Vocês nunca vão ficar de fora disso. A gravidade influencia vocês diretamente. Eu, tu, nós, os animais, seja o que for, até um lápis, uma caneta, tudo depende disso aí. Então, a força vai determinar o anabolismo de vocês. A pessoa que não tem tanta força, não vale a pena para ela fazer 100 repetições. Ela vai ficar dolorida pra caramba, vai reduzir o anabolismo que ela tinha, não é? Então, para essa pessoa é mais em conta fazer um treino ali normal de 10, 15 repetições máximas, 3 séries ali, já era. Isso já vai ser um estímulo legal para ela aumentar a massa muscular, porque como eu disse antes, para quem não tem nada, metade é o dobro. E para quem já tem mais força, quanto mais tensão essa pessoa der para esse músculo, mais músculo ela vai conseguir ganhar. Porque a célula muscular dessa pessoa já precisa de um estímulo maior. E aí que está o segredo da coisa. A célula muscular tem uma capacidade X, que também é determinada pelos hábitos, pela característica de cada um. Então a célula muscular é capaz de se adaptar conforme o estímulo que ela é capaz de suportar. Então se vocês vão dar para a célula muscular um estímulo muito exacerbado, ela vai voltar e regredir o estado anterior que ela estava. Então, é necessário tomar as devidas precauções para isso não ocorrer. Vocês querem evoluir, então tem que dar o estímulo necessário para essa célula muscular se adaptar e evoluir. E lembrando, quanto mais a célula evolui, quanto mais estímulo ela recebe, mais ela fica treinada, menos treinável ela se torna. Então, quanto menos treinável ela se torna, mais estímulo ela precisa para se desenvolver. Porém, isso também traz vantagem. Se ela precisa mais estímulo para se desenvolver, logo ela pode receber mais tensão e não vai ter problema de uma regressão, porque ela já está muito resistente, ela está forte pra caramba. E por isso que ela precisa de estímulos maiores para se desenvolver. Então toda pessoa que tem mais força, mais estímulos, ela vai precisar para se desenvolver. Porém, quanto mais força a pessoa tem, maior é o anabolismo que ela é capaz de gerar. E ela tem uma segurança também, porque a célula já está mais treinada, ela não vai regredir com tanta facilidade. Porém, ela é menos treinável. Lembrando disso aí, vai deixar aquela brecha ali para vocês usufruir e dar um estímulo certeiro para ela evoluir. Beleza?
Então eu trouxe esse vídeo aí para vocês hoje. Espero que tenha sido de grande ajuda. Tenho certeza que vai ajudar pra caramba o pessoal que tá meio estagnado, tá querendo se desenvolver e evoluir mais um pouco. Isso aqui vai ajudar bastante. Eu trouxe aqui um conteúdo, bem dizer, arqueológico, e expliquei com a fisiologia e a criologia aqui para vocês. Beleza? Espero ter ajudado. Valeu! Curtam esse vídeo, se inscrevam no canal. Valeu e até a próxima. Forte abraço a todos. Aguardo vocês aí em um próximo vídeo. Lausmann Bundentilândio, homem sem barco, está amarrado na terra, e força lá de Muir de Malicamain. A Muir primeiro vão julgar seu corpo, depois vão sonhar em tê-lo.